Nós louvamos a Deus pelo carinho do pastor Weber, que nos convidou e nos tem recebido aqui com tanto carinho. Que Deus o abençoe por isto. Minha gratidão estende-se também aos demais obreiros que compõem o ministério desta igreja, pela vossa atenção dispensada esta tarde em nos ouvir ministrar uma palavra de Deus. Quero também salientar que me sinto um tanto constrangido de ter que falar a palavra do Senhor em uma reunião de ministros, uma reunião de pastores, de obreiros de Deus, porque considero-me o mais pequeno entre todos. Como disse Gideão, o meu milharal é o mais pobre e eu sou o mais pequeno na casa do meu pai, né? E de maneiras que eu percebo aqui esta tarde a presença de obreiros que, com todo respeito eu digo, têm aí os seus cabelos brancos, com certeza de caminho andado, de experiências, né? E esta tarde tem aqui um verbo bem popular e bem colocado, um verdadeiro moleque, né? Um molequinho de Jesus aqui na frente para ministrar uma palavra. Digo a vocês que minha capacidade natural humana é limitadíssima. Não teria condições de superar os vossos conhecimentos e de alegrar emocionalmente o vosso coração com a palavra de Deus. Porém, convidei um amigo para me ajudar esta tarde, o Espírito Santo. E ele, sem dúvida alguma, sabe dizer alguma coisa que nós não sabemos. Se eu fosse falar tudo que eu dissesse, vocês já saberiam, né? Então é por isso que eu digo, fica difícil falar. Mas se o Espírito Santo fala, ele fala alguma coisa que nós não conhecemos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, dispensando mais introduções para ganharmos tempo, no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Segundo escreveu São Marcos. Glória a Jesus. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Versículo de número 13. Versículo de número 13. É a palavra que o Senhor colocou em nosso coração esta tarde. Assim está escrito sobre a eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Amém? Os irmãos têm aí a Bíblia aberta em São Marcos, capítulo 3, versículo 13. Vamos todos repetir a uma só voz? Vamos lá? Digamos então: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Maravilhoso, né, irmãos? Vamos ver mais uma vez, para decorar? Vamos lá. E subiu. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados irmãos, esta é uma palavra, sem dúvida alguma, um tanto misteriosa em sua interpretação. Misteriosa, eu digo, no sentido de que nem tudo que Jesus faz a gente entende, né? Uma vez Jesus Cristo estava dizendo para Pedro: o que eu faço agora vocês não estão entendendo, né? Mas depois vocês entenderão. E esta palavra é uma palavra que dá certo até com esse versículo, que ele chama para si quem ele quer, não é quem a gente quer. Se eu fosse tematizar esta palavra esta tarde, eu daria o título de O Chamado de Deus. O chamado de Deus, porque Jesus chama quem ele quer, não é quem eu quero, não é quem nós queremos, mas quem ele quer. Ele não segue indicação de ninguém, mas a indicação é dele mesmo. Amém? Aleluia.
Nós, quando precisamos consagrar um obreiro, quando queremos, separar um servo de Deus aí para ingressar nesta obra, a gente às vezes depende de alguma indicação. É lamentável, mas a gente busca alguma indicação do dirigente da congregação ou de um conhecido dele, de alguém que o conhece há mais tempo, A gente sempre procura uma indicação. O que o senhor acha? E às vezes alguém vem e diz, indica, não, irmão fulano, não, aquele ali realmente vai ser bom, e a gente pega ele e tal, consagra ele, e às vezes é uma bênção, às vezes não é, e tudo isso acontece, Com Jesus é diferente, ele chama quem ele quer. Aleluia. Era a mesma coisa de se o pastor Weber dissesse, eu quero consagrar aquele dali a pastor agora, pronto, não dependia de ninguém. Chegava e consagrava, Mas infelizmente a gente não pode fazer isso. Jesus pode, ele chama quem ele quer. Eu chamei você e vou lhe usar, vou lhe encher, vou lhe usar na palavra, na ministração, na administração, como eu quiser, e pronto. E ainda que alguém diga, mas o Jesus, aquele ali, não usa aquele, mas eu vou usar, e acabou, fim de papo. Ele quer te chamar, chamou. É uma coisa que eu acho interessante, quando eu fico pensando, por exemplo, no primeiro item desta meditação, sobre os paradoxos do chamado divino, Os contrastes dos pensamentos de Deus com os nossos pensamentos. Vamos ler um versículo, Isaías, capítulo 55, versículo 8. Eu fico pensando desta forma, o irmão que encontrou primeiro pode ler em voz alta para que todos possam ouvir. Isaías 55 e 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia! Que maravilha, irmãos? Os meus pensamentos, disse Deus, não são os vossos, e os meus caminhos também não são os vossos. Eu fico imaginando como Jesus é. Começando lá de José, quando no meio dos seus irmãos, sendo ele o mais novo, Deus disse, eu vou chamar José. Resolveu chamar a José e deu revelações a José. E quando José contava suas revelações a seus irmãos diziam, mas que é isso, rapaz? Você é o mais novo. Se tivesse que alguém tivesse aqui que governar aqui sobre nós, você ia ajudar, ou seria um outro aí, mas logo você, José, peraí, você é o mais pequeno. Mas não sei, Jesus me chamou, ele me chamou, ele me deu a revelação, ele falou que esses outros molhos aí vão se dobrar ao meu, e alguém não aceitava isso. Poxa, mas por que é isso? Não tem sentido. Ele é o mais dependente, o mais coitadinho. Por que Deus chamaria José, Tanta inveja subiu que jogaram a José naquela cova, enfim, venderam ele, e aquela coisa toda que vocês conhecem a história. De repente José vai parar na cadeia do Egito. Quando ele chega na cadeia do Egito, ele está lá no cárcere. Do cárcere Jesus leva-o ao palácio. Oh, aleluia! Do cárcere ao palácio, só Jesus, irmão. Quando ele chama não tem jeito. Pode jogar no cárcere, pode jogar onde quiser, ele joga no palácio, aleluia. São os paradoxos, os contrastes da chamada divina, dos pensamentos de Deus com os nossos. Vocês vão um pouquinho mais na frente e lembram-se de Moisés, Moisés, ele passou 40 anos no Egito estudando, e ele estudou e ele conheceu que ele era uma pessoa extraordinária, Nos estudos dele, Moisés descobriu que ele era alguém muito importante, alguém que era quase tudo, Ou quem sabe até tudo, que essa era a visão dos faraós. Ele estava sendo preparado para ser o futuro faraó. Naqueles 40 anos que ele estudou, ele aprendeu que ele era tudo. Depois, aí Deus resolveu traçar um plano na vida de Moisés. Chamou Moisés. Moisés sentiu aquele desejo de libertar o povo do Egito, E de repente tentou a maneira dele, mas a maneira dele não deu certo. Ele acabou matando um egípcio lá e fez aquela confusão toda. Você sabe a história. Teve que fugir, teve que correr. E quando Moisés corre, de repente ele vai passar mais 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, ele começou a aprender que ele não era mais ninguém. Que coisa diferente. Os primeiros 40 anos ele aprende que ele é tudo. Nos outros 40 anos ele aprende que ele não é nada, não valia nada, era só um pastor de ovelha e mais nada. Quando ele chegou ao ponto crucial, que ele disse, agora eu sei que realmente eu daqui só para baixo. Aí Deus fala, agora é a minha vez. Deus diz, agora eu vou te ensinar que eu sou tudo, aleluia. Chamou então a Moisés, e nesta chamada de Moisés, é o que eu fico pensando, para libertar do Egito, Deus devia tocar no coração de um faraó.
começar lá por um faraó, usar o filho do faraó, o filho legítimo, você quando você crescer e tal, aí depois você vai dar uma carta aí, divorciando o povo aí, mandando o povo embora, vai ser uma bênção, né? Essa seria a coisa mais lógica, mas Deus fala, não, vou pegar um pastor de ovelha, que está lá no deserto, lá no monte lá, pastoreando as ovelhas, vou pegar ele, e vou, ele que já matou egípcio lá, ele que lá é criminoso, ele que lá ninguém ouve a ele que renegou o reino, esse é o renegado mesmo, vou pegar ele então para libertar o povo do Egito. Já imaginou que coisa diferente? Nesses últimos 40 anos da vida de Moisés, nos primeiros Moisés aprende que ele é tudo, nos segundos 40 anos ele aprende que ele não é nada, e nos últimos 40 anos ele aprendeu que só Deus é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, aleluia. É bom quando o homem chega a este ponto, não é? Mas este é o chamado de Deus. Mas na frente a gente vê o caso de Gideão. Gideão, sendo o menor na casa dos seus pais, e além de ser o mais pequeno em estatura, ele também mais novo e tudo em idade, ele ainda era o mais pobre. Ele disse que na casa do pai dele, o milharal dele era o mais pobre de todos. Ele era aquele que a gente olhava para ele e falava, esse aqui não serve, esse infelizmente não vai dar certo, com esse aqui não tem jeito, pense em qualquer um, menos em Gideão. Aí aparece o anjo do Senhor e diz, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu imagino, pastor Weber, que Gideão deve ter olhado para si mesmo, meu Deus, eu, varão valoroso? Ele olhou para ele e falou, cadê o varão valoroso que eu não estou vendo? Sou mais coitado. Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Eu? Força? Não, mas coitadinho, meu Deus do céu, se o Senhor é comigo, por que me sobrevêm todas estas coisas? O Senhor será contigo e tu vai libertar Israel da mão dos midianitas, aleluia. Irmão, quando Deus chama, Deus chama. O homem vai dizer, então eu vou fazer uma prova, eu quero que molha fora, não molha dentro. Vocês sabem do que eu falo, né? Aí Deus, tá bom, então não molha fora, não molha dentro. Não, agora eu quero diferente, molha dentro e não molha fora. Tudo bem, pega a lãzinha aí de algodão, põe lá, molha dentro agora e não molha fora. Deus estava provando para ele que ele estava chamando ele. Só assim Gideão entendeu, realmente Deus me chamou. Irmão, Jesus chama quem ele quer. Jesus trabalha com quem ele quer. Os pensamentos dele são diferentes dos nossos. Mas na frente Gideão vai à guerra e ele junta 32 mil homens. Aí Deus olha e fala, muita gente. Os midianitas eram muitos mil. Deus, Gideão, junta meu exército. Ele juntou aqueles 32 mil. Ele falou, olha, Deus, Gideão, me desculpa, mas esse não é o meu exército, não. Mas Deus é tudo que eu achei. Pois é, mas esse daí não é. Manda voltar os covardes. Tá vendo, irmão? Levanta a mão aí os covardes. Naquele tempo o povo era sincero, graças a Deus, né? Hoje eu acho que se eu perguntasse, ninguém levantava a mão, é claro. Mas, lá o povo foi assim. Levanta a mão, quem é covarde? Aí lá vão os covardes. Não, eu sou covarde, então volta. Medroso também. Eu também sou medroso, então pode voltar. Deus não precisa de covarde nem medroso no seu exército. Nem no da terra. Imagine no do céu. Aleluia. Oh, aleluia. Sobraram aqueles 10 mil, né? Voltou 22 mil covardes e medrosos. Aí nos 10 mil é a prova dos prudentes. Fez a prova dos prudentes, você sabe, sobrou 300. Quando sobrou 300, aí de repente Gideão disse, meu Deus, mas agora não dá mais para ir para a guerra. Ah, não dá não? Você pensa assim? Penso. Então eu penso diferente. Agora é que nós vamos ganhar a guerra. Aleluia, aleluia. Deus chamando, irmão, aqueles 300, Gideão e os seus 300, eram os chamados por Deus, eram os capacitados por Deus, eram aqueles predestinados para aquele negócio. Deus da vida, eu quero vocês aqui, e é com esses aqui que Deus vai dar a vitória a Israel. Quem tem certeza da sua chamada aí, irmão? Ainda que você não pareça. Ainda que você não parece, mas se Jesus te chamou, é você que é mesmo. Aleluia. Glórias a Jesus. Mas mais na frente a gente acha o Davi, né? Deus disse, Samuel, precisa ungir um rei aí que Saul não dá mais. Aí foi Samuel, disse, aonde que eu vou? Na casa de Jessé. Ah, é o endereço certo. Lá tem cada homem, Deus, que vai dar cada rei tremendo, né? Vamos lá, na casa de Jessé. Chegou na casa de Jessé, o negócio aqui é rei para Israel. Eliabe, lá vem Eliabe. Aquele homem já veio vestido de rei,
Quando chegou diante de Samuel, Samuel certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Olha o pensamento do homem, né? Deus disse: o seu não é o meu. Só porque você pensou assim, Samuel, não olhe para a sua estatura, nem o tamanho, a sua presença. Não, Samuel, o homem vê o que está diante dos seus olhos. O Senhor está olhando para o coração dele. Não serve não, Samuel. Tudo bem, Deus, tudo bem. Eliabe não serve, quem sabe o Abinadab? Chama o Abinadab. Eu também era o segundo, né? Mas de qualquer forma também. Aquele homem, lá vem ele, chegou diante de Samuel. Samuel olhou e disse: eita Deus, é esse mesmo. Deus falou: não, está errado de novo. Vem então Samar, veio Samar. É esse. Você acha que serve, Samuel? Deus, eu tenho certeza. Então engano, não é esse também. E assim foram 7. E Jessé tinha uma escadinha, né? Tinha 8. Passou 7. Nenhum dos 7 aprovados, porque todos eles Samuel achou que davam. Mas tinha aquele ponta de rama, aquele raquítico, né? Aquele que ninguém dava nada por ele, homem de pequena estatura também. Lá veio Davi. Samuel perguntou: que deu os homens para ser rei, ô Jessé? Jessé disse: olha, Samuel, para ser franco, para ser rei mesmo acabou. Eu acho que não tem mais não. Não tem mais ninguém, nenhum dos teus filhos. Não, eu tenho um aí, mas olha, para ser rei, eu disse: se esses não foi, aquele que não vai ser. Então manda chamá-lo, que a gente não pode sentar à mesa enquanto ele não chegar. Deus falou que era da família de Jessé, então tem que ser algum deles. Foram chamar a Davi, chegaram no campo. Davi, vem, levanta aí que estão chamando você. Pra que é? É pra ser rei. Davi disse: olha, tem meus irmãos lá, procura que eu vá lá com eles lá. Eu como rei, que é isso? Não, mas Davi vai ter que... só falta você. Não, para ser obediente, tudo bem, posso até ir para obedecer. Mas eu tenho certeza que eu mesmo, se não foi meus irmãos, Samuel foi no endereço errado. Quando ele chegou em casa, na casa de Jessé, aí Davi nem se vestiu de rei, nem se preparou. Para quê? Ele sabia que ele não ia dar certo mesmo, né? Ele sabia que com ele jamais, né? Os pensamentos do homem são assim. De repente lá vem Davi com a roupinha ainda de quem estava no campo pastoreando ovelha. Ele chega lá, olhou para Samuel, talvez ele olhou até para cima assim, para poder olhar no rosto de Samuel, né? Samuel olhou para Davi assim: misericórdia, Deus, é isso aqui? Unge a este aí, porque este mesmo é. Aleluia! Dá para entender o chamado de Deus, irmão? Se Deus chamou você, ainda que alguém ache que não é você, não pode ser, não tem que ser, Deus te chamou, irmão. Aleluia, glória, glória, glória a Jesus. Deus não chama quem eu quero, quem eu indico, quem eu acho que dá para ser, não. Deus chama quem Ele quer. Às vezes a gente tem na congregação lá aquele cooperador, que é um cooperador, né? E temos também, às vezes, o evangelista do nosso lado, que é o segunda pessoa do pastor, é claro. Isso é natural. Porém, o cooperador, Deus chamou. E às vezes, não são todas, mas às vezes, Deus não chamou o evangelista. Chamou só aquele cooperador. Ele está ali porque alguém indicou, mas Deus não chamou. Aí, de repente, o que acontece é o seguinte: chega a hora da mensagem, aí o pastor diz: meu Deus, um cooperador e um evangelista, o que eu faço agora, né? Fica naquela luta e fica dando oportunidade para o evangelista. O evangelista vai lá, enche um monte de... vocês já entenderam, né? Faz mais ou menos isso e tal, etc, e não diz nada. E passa-se o tempo e nada, e o cooperadorzinho chega e está lá, olha, nos céus, meu Deus, mas esse versículo que ele leu, isso dava uma mensagem, meu Deus, se eu pegasse esse microfone aí, eu digo porque isso aconteceu comigo, irmão. Quantas vezes eu leio um versículo, eu vi alguém ler um versículo e começar a falar água lá, e eu começava a receber de Deus aqui, eu dizia: meu Deus, ele não tinha que falar isso, ele tinha que falar assim. Eu disse: se eu pegasse esse microfone, isso era eu, era Deus que estava chamando, aleluia. Quantas vezes isso acontece com você, não é, irmão? Quantas vezes você fica lá no seu coração só anotando as coisas que vêm do céu? É o chamado de Deus, aleluia. Irmão, se o evangelista não está dando, pelo amor de Deus, esquece essa hierarquia ao menos uma vez na vida e respeite o chamado de Deus. Respeite o chamado de Deus. Chama o cooperador para pregar. Deixa Deus trabalhar com a igreja. O povo vai ser abençoado. O objetivo de Deus é o povo ser abençoado. Aleluia. Aleluia, aleluia.
Nem sempre as coisas são como a gente pensa, irmão. Nem sempre são como a gente quer. A gente quer que o irmão fulano seja o grande pregador, mas e se Deus quer usar aquele outro que a gente acha que ele não deve ser? Paciência! Se de repente a gente acha que aquele irmão que tem que dirigir aquela congregação, porque com aquele o negócio iria, mas e se Deus quer que vai com esse outro aqui? Você pode pôr aquele lá, vai virar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não é que o sujeito não presta não, é que Deus chamou foi o outro para aquele negócio. Tem que entender isso, irmão. O chamado de Deus, Ele chama quem Ele quer, não é quem nós queremos. Oh, irmão, como eu estou feliz pelo chamado de Deus da nossa vida. Quem sente convicção da chamada de Deus aí, pode exaltar o nome dEle, pode agradecer a Ele pela chamada, Ele te chamou, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Mas vamos pensar em mais uma coisa. Uma vez que Deus chama, aqui está escrito que Jesus chamou quem Ele quer. Você quem Ele quis, você observe, e vieram a Ele. Eu fico imaginando quando Jesus estava chamando os apóstolos, né? Só para complementar essa parte, quando Jesus estava chamando os apóstolos, deve ter sido algo muito interessante. Jesus andava e sempre tem aqueles que gostam de fazer a indicação. Chega, pastor, o senhor sabe, eu tenho lá um irmão lá, que é aquele irmão ali e tal, mas você tem certeza que Deus chamou o irmão, irmão? Tem certeza? Ou é você que está chamando porque você gosta dele e tal, etc. Bom, deixa pra lá, né? Jesus está caminhando, de repente, alguém chega, Jesus, o senhor vai chamar os 12, né? Vou chamar os 12. E o senhor sabe, tem lá os 24 tronos, né? Em volta do trono do Cordeiro, né? 12 desses tronos são dos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E os outros 12, né, irmãos, são automaticamente dos 12 discípulos e dos 12 apóstolos. Enfim, eles estavam vazios até aquela época, os 12 tronos lá, e Jesus disse, agora eu preciso chamar aqui 12 pessoas para ocupar esses 12 tronos, né? Ora, para ocupar 12 tronos no céu, irmão, quem não se autocandidata, né? De repente, aí quem sabe alguém indicou José de Arimateia, ou Jesus, José de Arimateia é senador. Senador serve para sentar nesses tronos, não, Jesus? Um desses tronos eu tenho certeza que é o do José de Arimateia. De repente Jesus pode ter olhado para esta pessoa e ter dito, olha, José de Arimateia, se quiser que vai enterrar lá o meu corpo, porque é só para isso que ele serve. Eu não chamei ele para sentar no trono, não. Mas é senador, não interessa, eu não chamei ele. Bom, quem sabe então Nicodemos, alguém deve ter chegado para Nicodemos, Nicodemos, você é príncipe. De Jesus está procurando é príncipe. Vai lá, vai conversar com ele que ele vai te chamar. Lá vai o Nicodemos, chega diante de Jesus, né? Com aquela forma de elogiar para receber elogios em troca, né? Oh Senhor, nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? E tal, que ele vai saber que eu sou um dos tais. De repente Jesus olha para Nicodemos, corta ele na conversa e diz, Nicodemos, na verdade te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Nem entrar lá, imagina sentar no trono. Aleluia. Negócio é nascer de novo, irmão. Aleluia. Nicodemos tomou um susto, irmão, olhou para ele, mas Senhor, como pode mesmo ser isto? Quer dizer que eu tenho que entrar no ventre? Olha, não vai ser difícil sentar nesse trono aí, né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Olha, na verdade, necessário te é nascer de novo. Jesus olha para ele a segunda vez e diz, não te maravilhe de te ter dito, necessário te é nascer de novo. Se eu falei das coisas da terra, você não entendeu? E se eu falar do céu, você vai entender? Você não foi chamado, rapaz. Vai procurar seu lugar. Em outras palavras, é mais ou menos isso. Vai procurar seu lugar. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Tem que nascer da água e do Espírito. Como que é isso? Não interessa. Você não tem nada a ver com isso. Vai embora. É mais ou menos isso que Jesus queria dizer. Eu fico imaginando as indiretas de Jesus. Vocês lembram daquele outro moço que chegou diante de Jesus se oferecendo? Jesus não gosta de oferecido, né? Chegou diante de Jesus, ó Senhor, eu te seguirei aonde quer que o Senhor for. Como eu se autocandidatou ao trono. É ou não é? Eu quero ser um dos 12. Hã? Jesus olhou para ele, de cima embaixo. As aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça. Dá licença. Eu vou me retirando.
Alguém fica imaginando que Jesus não tinha casa. É claro que Jesus tinha casa. A Bíblia fala que ele tinha. Lá no livro de João, capítulo 1, diz que alguém perguntou onde tu moras. Ele disse, vem ver, e foram e viram onde ele morava, né? Aqui em São Marcos também, se não me for morar no capítulo 9, versículo 2, parece-me também que fala sobre onde Jesus morava. Enfim, Jesus tinha casa. Agora, por que ele disse, as aves do céu têm ninho, raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? É claro, alguns dão muitas interpretações a isto, mas a minha interpretação é, isto não foi nada mais e nada menos do que uma indireta, bem direta, naquele oferecido que não estava sendo chamado. Mas sabem disso. Eu não tenho pra onde ir não, rapaz. Vai procurar seu lugar. Porque na mesma hora Jesus virou, no mesmo instante, não foi outro dia não. Quando ele acabou de dizer para esse, as aves do céu tem ninho, raposa tem covil, mas eu não tenho de reclinar a cabeça. No mesmo momento ele vira pro outro lado e fala pro outro, agora você vem e segue-me. Dá para entender? Esse aqui queria seguir, falou, não, você vem e segue-me, você vai procurar seu lugar. Deus, irmãos, chama quem Ele quer, aleluia. Jesus chamou você, irmão, graças a Deus que Ele te chamou. Se você é chamado, agradeça a Ele porque Ele te chamou. O outro ainda vai lá, Jesus, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro, deixa os mortos enterrar seus mortos, eu te chamei, você é chamado, venha cá. Aleluia, aleluia. Não tem para onde ir, Jesus te chamou. Porém, o segundo item seria, uma vez chamado, automaticamente Deus faz-lhe um plano. Fez o plano. Depois do plano feito, traçou na vida dele, porque nós sabemos que Deus escolhe o homem, chama o homem desde o ventre da mãe, ainda informe, biblicamente, assim que nós entendemos. Automaticamente, quando Deus está olhando lá no ventre da mãe, vai sair ali um Josué. Deixa eu ver, o Josué vai dar certo, vou chamar o Josué. Ele vai ser feio, esquisito, pequeno, desajeitado, mal educado, sem expressão, sem português. É ele que eu vou chamar. Vou chamar o Josué. Dá para entender? Aí o que ele faz? Pega e traça o plano. Chamou Josué, fez o plano. Josué vai passar por aqui, vai ser assim, vai pregar lá em Mauá e tal, etc. Vai ajeitar. Faz o plano. Aleluia. Plano feito, acabou. Vocês querem ver? Leiam um versículo aí. Capítulo 42 de Jó, versículo 2. Quem encontrou pode ler bem rápido. Ninguém encontrou ainda? Ô irmão, é obreiro, já era para ter encontrado. Capítulo 42 de Jó, versículo 2. Aleluia. Vocês estão vendo só que maravilha? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Isso é que é Deus, hein? Traçou o plano, pensou a esse respeito, acabou. Irmão, quando Deus te chama, o diabo, ele sente uma decepção tão grande que vocês nem possam imaginar. Os demônios do inferno, quando eles percebem um chamado de Deus na vida de alguém, eles se preocupam, eles só faltam se rasgar todinho, porque eles agora não tem jeito, esse aí foi chamado. E chamado, vocês sabem que todo chamado tem um plano na vida dele. E se tem plano, os pensamentos de Deus não tem quem possa impedir. Então agora é guerra perdida, não tem jeito. Foi chamado, pode contar com mais umas almas que já está arrancada daqui. Os demônios fazem desse jeito. Sabe por quê? Deus, quando Ele pensa, está escrito aqui, ninguém pode impedir os seus pensamentos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quando vocês estavam se formando no ventre da mãe de cada um de vocês, Deus vos chamou. Tendo então vos chamado, traçou então um plano na vossa vida. Na vida de cada um. Cada um de vocês tem um ideal, tem um objetivo na vida. Mas em cada vida, Deus tem um plano. Deus fez um plano na vida do irmão, do irmão, de cada um do irmão. Fez um plano diferente. Um vai para cá, outro vai para lá. Um congrega aqui, outro congrega ali. Um dirige essa, outro dirige aquela. Um é pregador itinerante, outro é missionário, outro é pastor, outro é administrador. Cada um é uma coisa. Um é tesoureiro, outro é secretário. Deus traçou o plano. Traçou, está traçado. Tendo então Deus traçado o plano, o adversário luta para te colocar fora do plano de Deus. Porém,
Saiba o diabo mais uma vez e tenha raiva se quiser, exploda pelas costas se quiser, mas bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aleluia. Eu fico imaginando uma expressão que alguns pregadores às vezes colocam. Eu já vi algumas vezes alguém dizer: irmão, se houver incredulidade, Deus não pode operar. Deus não pode operar onde há incredulidade. Aí de repente tem um chamado daquele que Deus traçou o plano na vida dele, para ele levantar a congregação mesmo. Aí o pastor pega, manda esse coitado desse chamado, né, bem abençoado, para aquela congregação que, segundo esses pregadores, o povo é incrédulo, né? O povo lá não crê mesmo em nada nem em ninguém. Aquelas igrejas que não creem em glória a Deus, não creem em aleluia, não creem em línguas estranhas, não creem em batismo com o Espírito Santo, não creem em cura divina, não creem em mais nada, não creem nem em conversão com lágrima, né? Quanto mais sem lágrima, bom, não creem em mais nada. De repente pega, manda um chamado para lá. Agora vocês imaginem, lá Deus não pode operar porque há incredulidade. Vocês aceitam isso? Vocês pensem comigo. No coração de uma pessoa está o espírito de incredulidade e de dúvida. De repente, chega o Espírito Santo, Deus, Jeová, Todo-Poderoso, no coração também, e ele chega lá e diz: ô, espírito de incredulidade, você dá licença daí, porque eu preciso operar nesse coração. Aí o espírito de incredulidade vira para Deus e fala: olha, o senhor quer saber de uma coisa? Opere lá onde o senhor quiser. Aqui, quem reina é o espírito de incredulidade, o senhor não vai operar. E Deus fica: mas por favor, se você tiver aí, eu não posso operar. O senhor sabe que eu tenho que te pedir licença, dá para você sair, senão eu não posso. Não, senhor, o senhor vai operar lá onde o senhor quiser. E Deus: mas por favor, você serve um Deus desse? Que tem que se dobrar diante do espíritozinho de incredulidade qualquer? Irmão, para quem é chamado por Deus, a incredulidade, a dúvida, a frieza, a monotonia, a rotina, que desapareça, saia eles da frente, porque do contrário, Deus atropela eles, passa por cima, mas opera! Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu não aceito que Deus não possa operar onde há incredulidade. O coração incrédulo vai ter que se derreter diante do chamado de Deus. Se Deus te chamou, o poder está contigo, a capacidade está contigo. Vá e faça em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É plano de Deus você ser abençoado e abençoar o povo. Pois se é plano de Deus, ninguém pode atrapalhar os seus planos. Irmão, às vezes os homens também querem nos impedir de executar aquilo para que Deus nos foi chamado. Deus nos chamou, não é verdade? Às vezes os homens se atravessam na frente e querem: aqui você não vai fazer, não vai mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa: se tiver alguém aí, não sei, se atravessando na frente de algum chamado, irmão, corra da frente enquanto é tempo. Porque Deus vai te esbagaçar, mas o chamado de Deus vai ter que se cumprir. O plano de Deus ninguém vai impedir, não. Não fique na frente de um homem chamado por Deus, é perigoso demais. Deus tem um plano na vida dele. Aleluia. Se Deus tem um plano, não se oponha. Você vai quebrar a cara, me desculpe o verbo, mas vai. Porque Deus é poderoso para executar o seu plano. Vou dizer uma coisa para os chamados: pode se levantar o diabo com todos os seus demônios do inferno junto, e arrume mais alguns aí de sócio para se associar com ele, junto com todos os homens da terra, os endemoniados também. Se levante tudo contra um chamado de Deus. Deus tem um plano na vida dele, ele esbagaça demônio, diabo, homem, endemoniado, quem quiser, e a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Aleluia, aleluia, aleluia. Plano de Deus na tua vida, irmão, ninguém pode impedir o cumprimento. Levante a mão e exalte a Jesus, glorifique o nome dele. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vou dizer mais uma coisinha, irmão. Ainda que você não queira, nem você pode impedir os planos de Deus.
Aleluia! Olhe, a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque se você não quiser ouvir pelo ouvido, Deus fala pelo braço, fala pela perna, fala pelos olhos, fala pelas costas, fala por cima do peito aqui para entrar lá no coração, fala por qualquer lugar. Fala, você já entendeu isso ou não? É? Às vezes, escute, o pastor Manuel Ferreira, uma ocasião, ele estava em uma de nossas conversões e ele colocava para nós, dizendo: irmão, um dia eu não quis dar ouvido à voz de Deus pelo ouvido. Deus falou e eu não quis ir, não quis executar. Como eu não quis ouvir pelo ouvido, Deus falou pela minha perna. Olha aqui, ó. Aí mostrou. Todo mundo sabe que ele tem um problema numa perna, né? Deus falou pela perna. Quando falou pela perna, o coitado hoje ele anda assim, né? Sofre tanta murmuração porque ele senta numa cadeira, assim, né? Ele senta bem assim. Aí os murmuradores, né, olham lá dois e falam: mas que pastor folgado, olha o jeito dele sentar no púlpito. Coitado, mas a perna dele não dobra. Deus falou pela perna para poder lhe obedecer. Bom, foi ele quem disse. É isso mesmo. Aceite, porque nem você pode impedir o plano de Deus. Aceite Deus trabalhar na sua vida do jeito que Ele quer, porque do contrário, Deus fala por qualquer lugar e você vai ter que obedecer. Aleluia, aleluia. Olhe bem, às vezes Deus diz: eu quero você lá naquela cidade. Ah, Deus, eu sinto muito, eu não vou. Aí um dia você vai passando na rodovia da cidade, Deus te joga de cima de uma ponte lá, você quebra uma perna, fica no hospital da cidade. Lá no hospital, aí o médico diz: aqui você vai ter que morar por aqui, tem que ficar aqui na marra. Deus falou de cima da ponte. Hã? Irmão, entenda uma coisa: Deus traçou um plano, ninguém pode impedir o plano dele. Quando ele diz ninguém, quando Jó disse ninguém pode impedir o seu pensamento, quando Jó disse isso, irmão, tinha razão. Ninguém incluía propriamente Jó, não é verdade? E ninguém inclui você também. Ninguém pode impedir. Deus me chamou para pregar itinerante, para ser um itinerante, mas eu não quero, irmão, eu não tenho fé para isso. Olha que o negócio vai ficar difícil. Se Deus te chamou, você tem que ir, porque do contrário, Deus vai te levar na marra. Ele te joga um anzol no nariz, te arrasta mesmo, e você tem que ir. Aleluia, aleluia. Deus está mandando eu para aquela congregação, irmão, mas você não está vendo que eu não vou deixar a congregação de tantos membros para ir para aquela chupaninha lá na favela? Irmão, pelo amor de Deus, isso não é chamado de Deus, é chamado de Deus sim. Deus te chamou para lá. Então se Deus te chamou, vai correndo, senão Deus te empurra e você vai empurrado. Aleluia. É plano de Deus. Se Deus disse você vai passar por ali, vai passar por lá, vai dizer isto, vai fazer aquilo, você comece a fazer logo, muito logo. Amém, meus irmãos? Vamos ao terceiro e último item aqui, a respeito do chamado de Deus. Isso é só alegria para os chamados por Deus, né? Que bênção, né? Sendo chamado, sai do meio. Aleluia. Irmão, uma vez que Deus chamou, uma vez que Deus fez um plano, automaticamente Deus nos faz a promessa. Não é verdade? Deus chamou, pronto, ele já sabe que chamado por ele ninguém pode fazê-lo parar. É chamado mesmo. Aí Deus traçou o plano. Deus já sabe que plano traçado já era, acabou, é execução na certa. Aí Deus fala: agora eu posso falar, agora eu posso prometer, porque já foi chamado, já está com o plano feito. Eu posso prometer, eu posso falar para ele aonde que eu vou levar, o que eu vou fazer, como é que vai ser. Eu posso falar, o que tem? Posso falar, eu vou falar e pronto, e o que eu vou falar, acabou, já está acontecendo. Aí Deus pega e abre a boca e faz a promessa. E diz para você: eu vou te levar para tal lugar, eu vou te fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te usar, eu vou te... tá, e fala tudo.
Fala tudo, né? Feita então a promessa, aí é quando o diabo vem ficar sabendo. Claro, até aí ele não sabia quem era chamado, até aí ele não sabia com quem Deus tinha plano, porque ele não tem acesso aos pensamentos de Deus, é claro, né? Mas quando Deus fala, aí o diabo escuta, é aí que a revolução fica feia. Irmão, eu costumo dizer que quem tem promessa de Deus não morre, mas passa luta. Passa luta que não é fácil. Enquanto Deus não lhe prometer nada, a sua vida vai uma bênção do céu. Deus te prometeu, prepare-se para as tribulações. Morrer você não morre. Não adianta pedir para morrer que Deus não mata. Esse negócio de pedir para morrer, tem gente que pede, né, irmão? A luta começa a apertar, pede para morrer. Eu já fiz isso. Um dia eu estava numa luta tão grande lá em Mato Grosso do Sul, numa luta tão difícil mesmo, que eu cheguei a dizer para Deus: Deus, olha, quer saber de uma coisa? Eu estou tão consagrado, eu estou jejuando tanto, já orei tanto, oh meu Deus, eu estou quase no céu, por que o Senhor não me leva logo? Eu não tenho contas a dar a ninguém, se eu morrer não faz falta no mundo, então o Senhor me leva para a glória e acabou, pronto, acaba com isso. Deus escutou isso e falou: Josué, você não quer morrer, José. Não, Deus, eu quero, sim, quero. Quer, né? Vou ver se você quer. Quando foi de noite, eu fui para o culto. Estou pregando, e Deus me usou. Aí eu falei, né? Aleluia. Viciado não entra no céu. Ai, irmão. O filho do pastor era viciado. Coitado, tocando guitarra no conjunto e fumando cigarro com vício mesmo, não conseguia se libertar. Esse moço levantou-se, largou a guitarra ali, saiu para fora da igreja. Eu não sabia do que se tratava, eu não estava sabendo, era revelação de Deus. O moço saiu lá fora, chegou lá fora, preparou uma faca desse tamanho lá no Mato Grosso do Sul. Eles costumam usar um punhalzão também, né? Aí aquele direitinho, aí eu olhei assim, tudo bem, eu estou lá pregando, a benção está grande, o homem está lá, vai num canto e no outro na frente da igreja, num canto e no outro na frente da igreja, né? E tudo bem, terminou o culto, abençoei todo mundo, pronto, ainda disse em meu pensamento: oh Deus, que bom se eu subisse para o céu agora, né? O céu está tão pertinho de mim agora, oh maravilha, eu estava mesmo lá na glória. De repente eu vou saindo, Deus, eu vou atender seu pedido, aleluia. Quando eu vou saindo, o moço levanta aquela facona e diz desse jeito: quer dizer que viciado não entra no céu, não? Quase que eu disse que entrava, irmão. Eu olhei bem nos olhos dele assim, foi misericórdia. Vocês imaginem, ó, perna pra que te quero, cadê que eu queria morrer? Que morrer nada, irmão, corri feio mesmo, e o moço, ó, atrás de mim, e eu, ó, na frente. Cheguei em casa de boca aberta, com a língua de fora, tranquei as portas bem, e o moço lá fora: sai, seu medroso, sai! Eu dobrei o joelho lá: meu Deus, eu não entendo, o senhor mandou eu pra cá, disse que seria comigo, disse que a obra seria grande, agora esse homem quer me matar, que negócio é esse? O Espírito Santo disse: mas você não queria morrer? Eu falei: Jesus, quero mais não! Não quero mais morrer não, Jesus. Vocês sabem que esse negócio de morrer não funciona, irmão. Isso não dá certo não. Não dá certo. Quem tem promessa passa a prova, mas não morre não, irmão. Aleluia, aleluia. Vocês lembram? Na Bíblia tem um exemplo disso também. O moço lá que desafiou lá os 850 profetas lá, né? 400 de Azer, 450 de Baal. Enfim, fez aquela coisa toda, matou todo mundo à espada. Quando ele terminou a matança, estava lá no céu de glória e de poder, né? De repente chegou o bilhetinho lá: Jezabel vai te matar. Ele, ó, perna pra que te quero. Quando chega lá no deserto, lá Deus: eu quero morrer. Quer nada, se quisesse estava lá. Que disse que ia morrer? Quisesse morrer, tinha ficado. Que disse que ficou? Correu. Porque não queria morrer, Elias. Vocês estão lembrados disso? Morrer para onde, rapaz? Que história é essa? Quem tem promessa não morre. Enquanto não se cumprir o chamado de Deus, aleluia. Olha, Deus te fez uma promessa e o diabo ouviu, é claro, ele não é surdo, né? Escutou. Quando ele ouviu Deus dizer que ia fazer isso, aquilo e aquilo com você, ele fala: ah, não, eu vou atrapalhar, eu vou lutar. Por quê? O diabo sabe que a palavra de Deus tem poder de cumprir-se a si mesma, não é verdade? Vocês leiam aí para mim, Isaías 55, versículo 11. Leiam este versículo aí, já acharam? Isaías 55, versículo 11. Vamos ver o que acontece então com a palavra de Deus. Assim será a palavra que veio da minha
boca, ela não voltará para mim vazia, antes para o que me atrai, e procederá naquilo para que a enviei. Aleluia, aleluia. A palavra, ele não disse assim sou eu, ele falou assim será a palavra que sair da minha boca, a promessa será assim, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que eu gosto, aquilo que eu disse que ia ser feito, né? E ainda prosperará naquilo para que eu enviei. A própria promessa cuida de cumprir-se a si mesma. A gente se preocupa tanto, mas Deus falou de uma coisa tão grande na minha vida que eu não sei como que isso vai acontecer. Irmão, o seu poder, a sua capacidade, não teria mesmo condições nunca de acontecer isso que Deus prometeu. Mas a palavra do Senhor tem poder, creia nisso. A palavra de Deus tem um poder tremendo, ela vai e volta, ela age, ela trabalha a nosso favor. A própria promessa cuida de se cumprir a si mesma. É assim, Deus não te prometeu? Vocês querem saber uma coisa? Veja bem, um dia Deus chamou um anjo lá no céu, eu acho que ele deve ter feito isso, só pode ser assim. Chamou um anjo lá em cima, né? E disse assim, escuta, você vai lá na cidade de Poço Branco. Aí o anjo procurou a cidade, procurou, não encontrou, né? Voltou para Deus de novo. Ô Deus, eu não achei não. Onde você procurou? Procurei no mapa do Brasil. Eu não tenho no mapa não, rapaz. O homem nasceu numa cidade que nem no mapa tem. Eu vou te ensinar, é lá no estado do Rio Grande do Norte. Lá foi lá que nasceu Josué Medeiros. Chama ele. Aleluia. Vocês entenderam bem? Nem no mapa do Brasil tem, mas foi lá que eu nasci. Cheguei lá e de repente Deus resolveu me chamar. Fazer o quê? Chamou, tinha chamado, eu fui nascer lá, paciência se eu nasci lá. Mas Deus tinha um plano. Se Deus tinha um plano, paciência, né? Aí chega lá, um dia eu estou lá numa reunião de oração lá, né? Tinha os presbíteros, os evangelistas, os pastores lá da igreja, aquela bênção toda, e umas irmãs também do cerco de oração, enfim, de repente levanta assim uma profeta de Deus lá, um vaso, vem passando por pastor, passou no evangelista, passou no meio de todo mundo. Lá onde estava o Josué, eu tinha 14 anos de idade, semi-analfabeto, coitado, estudava ainda a 5ª série no 1º grau naquela época, e quando quem estuda a 5ª série no estado do Rio Grande do Norte, mormente em Poço Branco, não sabe nem definir se um B com um A é Bá mesmo ou se tem alguma coisa no meio, né? Era mais ou menos isso que eu estava. Aí eu estava lá naquela situação, pobre, coitado, morando numa barraca de lona, porque na época estava dando terremotos em João Câmara e Poço Branco, que são cidades vizinhas, e aqueles terremotos derrubou a casa do meu pai e nós fomos parar numa barraca de lona no meio da rua. Foi lá onde eu morava, lá com essa capacidade financeira toda, intelectual, então tão inteligente que vocês nem imaginem. Deus pegou e disse, Josué, eu te chamei. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá aquela profeta, aquele servo de Deus disse, meu filho, maneja tu a minha palavra, porque eu tenho uma grande obra contigo na terra. Deus dizia, eu vou te levar de estado em estado, de cidade em cidade e de nação em nação. Deus dizia, tu vai andar nos pássaros de aço, grande é a minha obra contigo. E eu não entendia aquele negócio, nem tão pouco eu pensava, Deus, eu atravessando fronteira de nação, esse profeta veio no endereço errado, não é possível um negócio desse. Eu olhava, eu andando em pássaro de aço, o que é pássaro de aço? Eu nem sabia o que era. Meu Deus, que negócio é esse? Naquele mistério todo Deus dizia, e eu sou fiel. Aleluia, 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 aleluia. Chamado, plano e promessa de Deus são coisas que o diabo não pode impedir o cumprimento. Aleluia. De repente, irmãos, naquela minha situação, eu quero confessar para vocês, para ganhar tempo aqui, Deus me trouxe para o sul. Eu tinha 14 anos de idade na época, quando Deus me chamou e me trouxe para cá. Trazendo eu para cá, começou a trabalhar na minha vida. Hoje eu não vou contar a história, não penso que eu vou passar daqui pelo aqui, nós vamos passar a tarde inteira. Mas hoje, para a glória do Senhor e para mostrar para vocês que Ele é fiel, eu estive em todos os estados do Brasil, em 4 nações no exterior. Estou indo agora também no mês de setembro para Jerusalém para participar da Conferência Mundial Pentecostal lá em Israel. Isso é cumprimento de promessa de Deus. Os pássaros de aço, hoje eu sei o que é praticamente coletivo, mas antes eu não sabia o que era isso, né? Eu não sabia o que era esses pássaros de aço que Deus estava falando. Hoje eu sei do que Deus estava falando. Para mim na época era impossível, era algo
algo que jamais poderia acontecer comigo, mas este menininho pequenininho, feinho que Jesus trouxe para cá, que Jesus chamou e vocês estão vendo, este aqui, na promessa de Deus tem se cumprido na minha vida para a sua glória. Nem eu mesmo entendo, aleluia, a forma de Deus trabalhar, mas Ele trabalha de uma maneira especial. Quero deixar aqui um recado para você, uma promessa também de Deus para você. Se Deus te chamou, se Deus te prometeu, Ele continua dizendo: eu sou fiel, aleluia, eu sou fiel, aleluia, vai acontecer. Irmãos, o chamado de Deus é uma coisa interessante, a promessa de Deus são coisas que não dá pra gente entender. Eu fico pensando, vocês observem bem, às vezes alguns amigos meus me perguntam, e eu não sei explicar, quando no mês de outubro do ano passado, eu estava pregando na convenção ali no Brás, e quando eu terminei de pregar, eu fui o segundo preletor no primeiro dia da convenção, quando eu terminei de pregar, e de repente um amigo meu veio e bateu no meu ombro assim, disse: Josué, me explica uma coisa. Eu falei: pois não, se eu souber. Ele disse: por que você pregou na convenção? Eu olhei para ele e falei: irmão, quase que eu falei: sai da frente, irmão, eu sou chamado. Mas eu fui mais educado e disse para ele: irmão, pergunta para Deus, Deus me chamou para pregar aqui. Aleluia. Não dá para entender, são coisas que não dá para entender. Tinha lá muitos pastores, vocês sabem uma convenção, o que é? Tem gente de capacidade. Chamaram o Josué, eu não posso fazer nada, Deus chamou primeiro. Amém? Depois viajei lá para o Nordeste, cheguei lá na convenção do Rio Grande do Norte, aí preguei na convenção do Rio Grande do Norte também. Depois fui para o Ceará, em Fortaleza, cheguei lá, preguei na convenção Norte-Nordeste, com todos os estados do Nordeste. Aí agora fui o mês passado para a reunião lá em Madureira, cheguei lá, preguei na reunião lá em Madureira, o pastor Abner falou para mim: você vai pregar uma das noites da convenção nacional. Isso é cumprimento da promessa de Deus. Você está entendendo? Irmão, capacidade Josué não tem não. Não olhem para mim com outros olhos, por favor. É a promessa de Deus, é o cumprimento da promessa, é a fidelidade de Deus. Deus chamou você, pois então espera, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde a promessa terá cumprimento, porque Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Vocês querem ver uma coisa? O adversário luta, ele tenta de todos os jeitos. Até se você adoecer, por favor, tire essa preocupação, espere a doença passar, se você quiser, se não quiser, repreenda ela. Você que sabe, você pode fazer uma das duas coisas, ou esperar ou repreender. Mas se você não quiser fazer nenhuma das duas, eu só digo uma coisa: não se desespere, porque a doença vai passar. Morrer, você não pode morrer enquanto a promessa não se cumprir na sua vida. Você não pode morrer enquanto a promessa não se cumprir na sua vida. Nós conhecemos homens de Deus que o diabo chegou até a matá-lo, mas depois de morto ele ressuscita de novo e ele continua, porque a promessa de Deus tem que se cumprir. Aleluia, 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 aleluia. O adversário coloca a luta na tua frente, irmão, coloca desafios, coloca coisas tremendas para que você pare. Mas acontece que você precisa entender uma coisa: o diabo pode lutar o quanto quiser, não poderá impedir o cumprimento da promessa. Diga para ele vai ter raiva, ele vai chorar de raiva, é problema dele. Mas diga: diabo, você pode pôr quanta luta quiser, pode acabar com carro, com casa, com emprego, pode pôr doença, pode fazer o que você quiser. Tudo isso Deus tira depois e a promessa se cumpre. Você não pode impedir o cumprimento da promessa de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Leia um versículo aí. 2 Timóteo 2:13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. O diabo, quando ele tenta tirando o carro, a casa, emprego, dinheiro, tudo, fazendo tudo e não dá certo, ele tenta de outra maneira. Mas aí esse versículo se cumpre. Pois não? Somos fiéis, ele permanecerá. Não pode negar a si mesmo. Aleluia. Você entendeu? Ainda que formos infiéis, ele permanece fiel. Observe, por favor, isso não dá margem para você ser infiel. Viu? Tem gente que se agarra muito naquele versículo lá: se pecares tens um advogado. Mas tem que se lembrar da primeira parte: filhinhos, não pequeis. Essa é a primeira. A segunda, na parte B, é que diz: se pecares tens um advogado. Mas a parte A é: não pequeis.
Então não se agarre primeiro na segunda, primeiro se agarre na primeira. Só se a primeira escorregar, e você tem que lembrar da segunda, mas não deixe a primeira parte escorregar, amém? Não dá margem para você ser infiel. Se Deus disse, ainda que ele for infiel, eu permanecerei fiel. Escute uma coisa, o diabo, quando ele tenta de todas as maneiras e não consegue, ele tenta te fazer errar. Aí vem as tentações, aí vem as provas de fidelidade, e Deus permite as provas para ver se você passa, né? Mas se você deslizar, se você falhar, o diabo, que biblicamente está escrito que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus, né? Ele pode chegar lá com aquele... Pensou uma besteira? Pensou. Falou uma besteira? Falou. Ou fez uma besteirazinha qualquer? Fez. Ele anota aquilo ali e corre. Chega lá, Deus, aqui ó, sabe o Josué Medeiros? Sei. O que tem o Josué Medeiros? Ele pecou. E o Senhor não tem acordo com quem peca, né? Então, tá, isso aqui já era, né? Deus, posso levar? Aí Deus fala, calma, peraí. Deixa eu dar uma olhada nos registros aqui, como é que tá os planos aqui do Josué. Aleluia! Deus vai olhar nos seus arquivos, né? Encontra aí, anjo, Josué Medeiros, o anjo traz lá. Vocês estão entendendo a minha colocação, né? Muito bem, é para ficar mais fácil. Ele traz lá os arquivos lá do Josué Medeiros. Aí Deus olha, dá uma lidinha direitinho. E o diabo tá lá curioso. Acabei com o Josué. Aí Deus meneia a cabeça assim, olha, Satanás, você vai me desculpar, mas tem uma promessa aqui na vida dele. Olha, ele errou, mas eu sou fiel, eu preciso cumprir. Aleluia! Oh, aleluia! Ainda que formos infiéis, ele permanece fiel. Promessa de Deus, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é fiel, ele é fiel. Ainda que o adversário te tente, ainda que ele te acusa, ainda que ele tenta tirar esta promessa da sua cabeça, saiba que ela não sairá dos arquivos de Deus. Deus tem promessa contigo, irmão. Deus tem promessa contigo, obreiro do Senhor. E a promessa de Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Você sabe por quê? Você sabe a razão pela qual Deus, Ele até mesmo perdoa nossas falhas para cumprir a sua promessa? Você sabe por quê? Porque Ele chega a perdoar, aceitar e perdoar. Aceita, Ele não aceita, mas Ele perdoa, tira, joga fora, joga no mar do esquecimento, mas não deixa de cumprir a promessa. Leia aí Apocalipse 19, versículo 11, somente a parte B. Apocalipse 19, versículo 11. A, B e C, você lê somente B. Amém. Aleluia. Aquele que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Este é o nome de Deus. Este é o nome de Jesus. Fiel e verdadeiro. Você se alegra por isso? Olha, lá onde nós vemos em 2 Timóteo 2,13 disse que ele não pode negar a si mesmo, não é? Quando eu nasci, minha mãe e meu pai foram lá no cartório e colocaram lá, registraram lá, esse aqui vai se chamar Josué. Isso fazem quase 27 anos, né? Continuo me chamando Josué até hoje. Se eu passar mais 70 anos para frente, sou Josué. Se viver 1000 anos, sou Josué. Ninguém pode mudar o meu nome, a não ser Jesus no dia que eu chegar na glória. Esse pode, né? Se eu, que registrei o meu nome aqui nos cartórios da terra, meu nome não pode mudar, como é que você vai aceitar que o nome de Deus possa ser mudado? Ele é fiel. É o nome dele. É o nome dele.
Ainda que você foi infiel, Ele continua fiel, porque é o nome dEle. Quando Deus existiu, não sei desde quando, nem me pergunto, nem quero saber. Não entro nesses méritos. Mas Ele se autonomeou e se registrou. Eu vou me chamar fiel e verdadeiro. Pronto. E o nome dele, sendo fiel e verdadeiro, há 1000 eternidades atrás, será fiel e verdadeiro há 1000 eternidades na frente. E sempre o nome dele é fiel e verdadeiro. Este é o nome do Senhor. Este é o nome do Senhor. Eu quero que vocês se ponham de pé agora. Eu quero fazer uma oração com vocês. Deus chamou-nos e aqui nós estamos. Deus planejou na nossa vida e este plano ninguém pode impedir o seu cumprimento. Deus prometeu na nossa vida e esta promessa está de pé porque o nome dele é fiel. Nesta noite, nesta tarde, eu quero que você diga para o seu irmão, não agora, daqui a pouquinho, você vai dizer para ele assim: irmão, Deus te chamou e ele é fiel. Quando você disser Deus te chamou, ele já vai sentir um negócio assim no coração, apertado. Aí quando você disser para ele é fiel, ele não vai aguentar. Se ele correr e abraçar você, abrace ele. Se ele te abraçar e de repente ele ficar assim meio quiser soltar, não solta não, segura ele. Fique abraçado neste abraço. Quantas vezes você quiser repetir, você pode dizer para ele: Deus te chamou e Deus é fiel. 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 E assim, vocês sintam então a virtude do Espírito Santo, que nos faz sentir o gozo pelo chamado, pelo plano, pela promessa, pela fidelidade de Deus. Aleluia. Faça isso agora. Diga para o seu irmão: irmão, Deus te chamou e Ele é fiel. Diga para ele: Deus te chamou e Ele é fiel. Deus te chamou e Ele é fiel. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sinta Deus chamando. Ramandaracharama. Há uma multidão que espera por você. Sinta o chamado de Deus. Ainda que o diabo se levante, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus te chamou e Ele é fiel, irmão. Aleluia, 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 aleluia. Deus te promete ser contigo. Deus promete ser contigo aonde tu pôr a planta do teu pé. O Espírito de Deus expressamente diz: eu serei contigo. Aonde tu pôr a planta do teu pé, eu serei contigo, diz o Senhor. Eu te chamei, eu planejei na tua vida, e a tua vida não será acabada, não será liquidada. O teu chamado não será detido, porque eu te chamei. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor e eu te chamei. Eu sou fiel. Chamaramandaraya. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei, Ramandaramanashandarai. Sinta o chamado de Deus. Sinta o Espírito de Deus chamando você. Sinta o Espírito de Deus te convocando para a obra. Sinta o Espírito de Deus te animando. Ele te anima esta tarde, aleluia. Ele diz: vai em frente, você foi chamado. Ele diz: ainda eu tenho planos na tua vida, e o plano será cumprido, o plano será executado, aleluia, aleluia. Eu sou fiel, diz o Senhor.